Programa 6:30. O nosso terceiro convidado de hoje é o advogado Nelson Lacerda, da Lacerda e Lacerda Advogados. Temos aqui uma matéria publicada no jornal Valor Econômico. STJ aceita debêntures da Eletrobras em execução. Por favor, nos dê mais informações, doutor Lacerda. Boa noite a todos. É semana farroupilha, né? Semana da Revolução Farroupilha. Nós estamos tendo uma revolução de moralidade pública nesse país. Essas últimas semanas nós conseguimos pacificar no STJ a garantia com as debêntures da Eletrobras, que são títulos emitidos há muitos anos pela Eletrobras e que eram consideradas moedas podres, ou seja, não aceitavam que deveriam ser pagas. Então foi uma guerra de quase 10 anos e, enfim, o Judiciário vem e diz que as debêntures da Eletrobras, que é a segunda maior economia mista do país, vale e pode ser usada em garantia de todo tipo de dívidas fiscais. E nós conseguimos, inclusive, já a substituição de outros bens penhorados. Para compensar essa revolução maior, nessa mesma semana o STF garantiu uma pacificação que já havia acontecido em setembro, de que o precatório é dinheiro e paga ICMS. Então, nós temos uma revolução realmente de moralidade pública. Em 2 semanas, o Judiciário deu 2 decisões muito importantes. De um lado, o precatório, com 10 anos de luta, vale para compensar, ou seja, vale para pagar o imposto do mês. Uma coisa que nós lutávamos há muito tempo. Até aqui, o precatório só servia para garantir dívida, para aquele que já devia, né? E para compensar uma luta que algumas câmaras davam, outras não davam. O STF, em setembro, no pleno do Supremo Tribunal Federal, deu uma pacificação no ADIM de Rondônia, dizendo que a compensação era constitucional, era o direito constitucional, que não poderia ser negado por ninguém. Mesmo assim, devido às pressões e as dívidas são muito grandes em todos os lugares, essa pacificação não foi nunca aceita para os precatórios alimentares. E se dizia, não, essa pacificação não é para alimentar ainda, porque não foi claramente definida. O ministro Eros Grau, nessa semana, deu uma decisão monocrática, exatamente num precatório alimentar do IPERGS, dizendo que ele servia para compensação e que era exatamente igual ao outro, conforme a ADIM, que já tinha pacificada. Uma decisão monocrática é a decisão de um único ministro. Isso só pode ocorrer quando a decisão já está pacificada. Já estando o assunto pacificado, a Corte não precisa mais juntar toda a Corte para julgar. Então, um ministro, o relator, monocraticamente, sozinho, dá a decisão em cima de uma pacificação em que já houve julgamento do Pleno. A compensação já tinha sido pacificada no Pleno do STF. Do outro lado, nós conseguimos, também numa guerra de mais de 10 anos, fazer com que a Eletrobras, a debênture da Eletrobras, que é emitida no mercado de capitais, ou seja, uma debênture que hoje as empresas todas emitem no mercado de capitais, foi emitido pela Eletrobras, nunca pagou e sempre se negou a aceitar como valor. Agora o STJ diz que ela vale dinheiro e que ela é parte do ativo da Eletrobras, que é a segunda maior empresa do país, e que pode ser utilizada na garantia. Então nós temos na garantia a da Eletrobras, na compensação o precatório. Isso é muito interessante, porque no momento que a Eletrobras passou a valer na garantia, o precatório cairia de valor automaticamente. Por quê? Porque a Eletrobras é um título com muito maior deságio do que o precatório. Foi certo desígnio de Deus, como se diz, né? Nossas velhinhas tricoteiras iriam perder muito, porque até agora todo o precatório que era utilizado na parte fiscal era utilizado para garantia. Você imagina que não ia se mais comprar precatório, já que o precatório custava 25%, 20% e usava na garantia, a Eletrobras, a obrigação da Eletrobras custa 5%. Então, nós teríamos, de repente, um caos social, já que o Estado não paga os precatórios. Aí, junto com isso, com a Eletrobras, vem a compensação e valoriza o precatório. Então, nós temos agora a Eletrobras para garantia e o precatório para compensação. Com isso, o precatório sobe de valor de novo e agora temos 2 títulos pagando dívidas fiscais. É um ganho do contribuinte muito grande e, principalmente, moralidade pública. Moralidade no país que nunca pagou nenhuma dívida.
Portela, depois do intervalo comercial, eu quero saber do Dr. Nelson Lacerda, né, como que o judiciário pode entrar nessa questão referente à inexistência de uma lei estadual que possa, né, regulamentar a compensação dos precatórios. No bloco anterior, para o Dr. Lacerda, como que o judiciário pode auxiliar, né, na votação deste projeto que está na Assembleia que possa regulamentar a compensação dos precatórios? A compensação, o direito de compensar, é um direito constitucional, está na Constituição Federal. E a Constituição Federal manda que cada ente federativo diga como, ou seja, normatize a compensação. O Estado do Rio Grande do Sul tinha a normatização com a Lei 11.472, que em 2004 foi cancelada. Deveria, por obrigação constitucional, ter essa lei de compensação. Não tem. Então, existe um outro artigo da Constituição que diz que, na falha ou na omissão do Executivo ou do Legislativo, o Poder Judiciário pode e deve injuncionar. O termo injuncionar é ir em lugar. Injuncionar é obrigando-o, ou seja, mandando legalmente que ele faça a lei, ou, em cada caso concreto, em cada decisão, injuncionando, dando na sentença aquilo que deveria estar na lei. Com o que tem sido feito por uma boa parte dos desembargadores aqui. Com o julgamento agora da parte constitucional no Supremo Tribunal Federal, mais ainda é obrigação do Estado fazer a lei. Por isso, nós entramos com um mandato de injunção no Poder Judiciário para que ele, porque ele tem que ser acionado, o Poder Judiciário, ele não se move sem ação, para que ele mande ou obrigue, usando o poder constitucional dele, que o Legislativo coloque a lei que se encontra parada lá em votação para que a compensação seja normatizada no Estado. Programa 6h30. Doutora Josiane Paiani, este pacote econômico do governo do Estado fala sobre a questão dos precatórios. Como é que está a situação? Foi vinculado nos jornais, em sites, enfim, na mídia, que neste pacote estaria o pagamento dos precatórios, que estaria um percentual destinado ao pagamento dos precatórios. Nós que trabalhamos, que advogamos para empresários e sabemos que o empresário hoje é um herói porque não tem conseguido pagar os seus tributos, porque o Estado tem levado quase 40% da lucratividade das empresas. Com essas notícias que são vinculadas, as pessoas que vendem os precatórios hoje, elas ficam esperançosas em receber esse crédito. Então, quando sai esse tipo de notícia, a gente sabe que o governo não vai conseguir pagar os precatórios, até porque a dívida chega hoje em quase 4 bilhões. Né? Então, é mais uma notícia, até porque a gente não sabe ainda o inteiro teor deste pacote, para tentar que essas pessoas que estão cansadas de esperar receber do governo este crédito, fiquem esperançosas em recebê-lo no futuro próximo. Porque o principal objetivo hoje da governadora e do governo é tentar impedir que os empresários continuem utilizando o precatório para pagamento de seus tributos, que é o ICMS. Como funciona, doutora Josiane? Então, a pensionista do IP, né, que tem um precatório a receber, qual o procedimento? A pensionista que tem um precatório, que os precatórios todo mundo sabe que não são pagos desde 1998. Né? Cansada de esperar, procura uma administradora e vende o seu crédito através de uma escritura pública, através de um contrato. Né? Esta administradora adquire o seu precatório, né? Paga um valor. Todo mundo sabe que existe sim um deságio, que as empresas pagam o precatório para essa pensionista com deságio. A administradora, quando compra o precatório, ela revende este precatório para empresas que também compram com deságio, né? E essas empresas, através de advogados, ajuizam ações
onde vão discutir, às vezes, parcelamentos ou reparcelamentos, porque a empresa hoje começa a fazer um parcelamento, só que ela não consegue pagar o parcelamento e seu ICMS mensal. Esse é o grande problema das empresas. Então, ela utiliza o precatório, às vezes, para tentar quitar o seu passado, porque, pelo conhecimento, pela prática que eu tenho, a maioria dos empresários, eles querem sim cumprir as suas obrigações, eles querem pagar o seu tributo. Mas como a economia, eles não têm mais a lucratividade que eles tinham num tempo passado, e a economia não os deixa eles crescerem, e eles não conseguem, então, em vez de deixar de pagar o seu funcionário, o seu fornecedor, ele utiliza deste meio legal, né, utilizando um crédito que é um crédito bom, que é uma sentença judicial transitada em julgado, onde o Estado deveria ter pago para essa pessoa, só que não pagou porque não tem caixa, né? Então, ele utiliza este precatório através de uma ação judicial para quitar o seu ICMS, tanto vencido quanto vencendo. Doutora Josiane, existe uma estatística ou uma pesquisa dizendo quantos precatórios estão pendentes hoje no Estado? Olha, eu não saberia dizer assim uma estatística. O que eu posso dizer da prática do escritório é que todo dia tem gente ligando lá para a Lacerda e querendo vender o seu precatório. Nosso escritório não compra precatórios. Nós defendemos empresas que utilizam esses créditos. Então, a gente sempre indica que elas procurem uma administradora. Doutora Josiane Paiani, a pensionista do IP que está nos acompanhando ali em casa, ela pode ter esperança que agora saia o precatório? Olha, infelizmente, pela situação que o Estado se encontra, pelo seu déficit, eu acho muito difícil um pagamento de precatórios. Quase impossível pelo valor do débito dos precatórios. Então, esse tipo de notícias que saem na mídia, eu acho, e o nosso escritório também concorda com isso, é uma forma de tentar persuadi-las a esperar o pagamento dos seus precatórios. Com o objetivo final é que o empresário que utiliza os precatórios hoje não consiga mais comprá-lo com deságio e utilizar para pagamento de seu ICMS.